Antes, santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações, estando sempre prontos a dar razão de vossa esperança e da fé. São Pedro. A fé deve levar o homem à perfeita compreensão. Aquele que crê deverá procurar compreender. Santo Agostinho. Essas duas teses foram centrais para o começo da patrística. O que é patrística? Patrística é um movimento histórico, filosófico, em que a fé cristã vai procurar se apropriar das leis ou de conceitos filosóficos para embasar e alicerçar a sua fé. E um dos principais teóricos deste período, ou o principal teórico, devido ao sua grande fama, devido ao seu nome, é Santo Agostinho. Aurélio Agostinho, né? Mais conhecido. Ele vai nascer em 354 na cidade de Tagaste, vai morrer em 430. Foi bispo de Hipona e Santo Agostinho ele vai, de certa forma, tentar introduzir Platão, vai tentar coadunar Platão e a fé cristã. Mas através disso ele não vai propriamente beber em Platão, ele não vai se remeter aos textos platônicos, ele vai se voltar mais diretamente aos neoplatônicos, que no caso seriam Plotino, né, que ele vai se embasar principalmente por Porfírio. Agostinho é filho de Mônica, uma cristã fervorosa, e de Patrício, um pagão que vai se converter, propriamente dito, apenas na hora da sua morte, né? E Agostinho vai ser batizado apenas aos 33 anos de idade, né? Hoje seria uma idade um pouco tardia. Porém, é um autor assim com uma imensa gama de trabalhos e uma imensa contribuição para a filosofia e para a fé cristã. Porém, antes de sua conversão, Agostinho pertenceu à seita dos maniqueus, os maniqueístas, né? E esses maniqueístas, essa seita ela foi fundada por Mani, um persa. Agostinho passou 9 anos de sua vida nessa seita procurando respostas, procurando saber o que era verdade. E os maniqueus pregavam uma dualidade quase platônica, digamos assim. Não posso dizer, não sei se eu posso colocar nesse termo, mas dá para ficar um pouco claro. E entre a dualidade, os maniqueus vão trabalhar muito entre a dualidade de mal e bem, luz e trevas. Eles vão afirmar que o mundo surgiu das trevas, surgiu do que é ruim, do que não presta. E somente a alma humana surgiu da luz. Então eles vão procurar se afastar, vão procurar evitar tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é material, se remetendo apenas à espiritualidade. E nesse caso, tomando até medidas radicais, por exemplo, autoflagelação, vai procurar evitar o consumo de certos tipos de alimentos, vai levar uma vida propriamente ascética, né? O próprio Mani, fundador da seita, se declarava um apóstolo de Jesus. E os maniqueístas tinham 10 mandamentos básicos também, né? Os mandamentos maniqueus, que eu vou citar aqui. Eles deviam seguir, sobretudo, os 10 mandamentos seguintes como fio condutor de sua vida cotidiana. Primeiro, não adorar a nenhum ídolo, porque o ídolo com certeza seria feito de matéria, madeira, ouro. E para os maniqueus, tudo que é material, tudo que é terreno, não presta, né? Segundo, purificar o que sai da boca, não praguejar, não mentir, não levantar falso testemunho ou caluniar. Pouco cristão até aí, né? Terceiro, purificar o que entra pela boca, não comer carne nem ingerir álcool. Quarto, venerar as mensagens divinas. A gente vê muito a questão, por exemplo, do evitamento do físico
mas uma valoração um pouco mais abrandada da tradição oral, né? Quinto, ser fiel ao seu cônjuge e manter a continência sexual, especialmente durante os jejuns. Sexto, auxiliar e consolar aqueles que sofrem. 7. Evitar os falsos profetas. 8. Não assustar, ferir, atormentar ou matar animais. 9. Não roubar nem cometer fraude. 10. Não praticar nenhuma magia ou feitiçaria. Vendo por essa perspectiva, a gente pode até afirmar que essa seita, por mais que Agostinho tenha descido o sarrafo depois em muitas de suas obras, não é de todo mal, não é de uma tendência propriamente negativa, né? Podemos dizer assim. Eu me remeti ao fato do maniqueísmo pelo fato de Agostinho mencioná-los muito em suas obras, né? Porém, eu vou voltar à biografia do santo. Agostinho, aos 11 anos de idade, ele é enviado para uma cidade próxima, a cidade natal dele. Ele é enviado para Madaura. Estuda lá, né? Onde ele não consegue aprender o grego e isso marca ele pelo resto da sua vida, devido à severidade e os castigos físicos que eram impostos, né? Então Agostinho não conseguiu administrar isso e pegou meio que uma birra do grego, né? E o grego que era uma língua dos cultos antigamente, né? Posteriormente, depois que ele voltou para sua cidade, lá pelos seus 16, 17 anos, um amigo de seu pai chamado Românios decide financiar seus estudos em retórica na cidade de Cartago, né? Agostinho muda para lá e lá literalmente ele cai na farra, bebedeira, tudo aquilo, né? E conhece uma concubina e com ela ele vai ter um filho. Seu filho vai se chamar Deodato, vai ser batizado junto com ele no mesmo dia, porém vai ter uma morte prematura, se eu não me engano lá pelos 16, 17 anos. Posteriormente, Agostinho volta para sua cidade, né? E leciona gramática em Tagaste do ano 373 a 374. E depois ele leciona retórica durante 9 anos na cidade de Cartago, né? Cartago. Depois ele vai para Roma e é recebido pelos seus amigos maniqueus. E lá em Roma ele vai conhecer o prefeito da cidade. E o prefeito da cidade de Roma vai indicar ele para uma vaga de professor de retórica na cidade de Milão. E quando ele chega em Milão, ele vai conhecer Santo Ambrósio. É aí que o bicho pega. Santo Agostinho já andava meio desgostoso com a doutrina maniqueísta por não responder às suas perguntas, né? E quando ele conhece Santo Ambrósio, que vai lhe mostrar uma leitura mais interpretativa, mais alegórica da Bíblia, vai ensinar Agostinho a ler a Bíblia com outro enfoque, ele vai se encantar. E Santo Ambrósio é o principal ator no papel de sua conversão, né? Agostinho, após ser batizado aos 33 anos de idade, ele retorna para sua cidade, né? E começa a viver uma vida religiosa. E 4 anos depois, ele é ordenado presbítero contra sua vontade, onde funda um mosteiro e começa a viver ali. Depois, 4 anos, contra sua vontade novamente, ele é ordenado bispo auxiliar. Se não me engano, o bispo era Valério. Valério morre, Agostinho assume as pontas. Agora que trabalhei os aspectos biográficos do autor, vamos trabalhar 2 aspectos filosóficos de fato, né? O primeiro diz a respeito da questão do problema do mal.
Agostinho se tornou maniqueísta, depois cristão, mergulhou nas leituras dos neoplatônicos, Plotino nas Enéidas, Porfírio, e chegou à conclusão que o mal seria a ausência do bem. Óbvio, né? Básico. Porém, traduzindo isso para uma linguagem cristã, a gente poderia colocar aqui: o bem é o que está próximo de Deus, o mal é o que está longe de Deus. O bem seria as luzes, o mal seria as trevas. O que é bom é o que vai estar em conformidade com Deus, é o que vai ter, é o que a presença de Deus vai estar mais efetiva. O mal, muito pelo contrário, seria a ausência de Deus. Ele também vai divergir muito sobre a questão do inferno. Até vou dizer a frase que o grande professor Carlos Augusto me falou do Agostinho, que Agostinho afirma: se existe inferno, tu estás lá, com referência a Deus, né? Uma coisa assim que tem que ser trabalhada um pouco melhor para não ficar confusa, né? E outra coisa também que ele vai trabalhar é a questão do livre-arbítrio e da liberdade. Agostinho acredita que todo ser humano nasce com livre-arbítrio. Porém, esse livre-arbítrio só vai conduzir o ser humano ao erro. E o ser humano vai poder gozar de sua liberdade efetiva a partir do momento que estiver em contato com Deus. Porque no contato com Deus, ele vai conseguir fazer as escolhas que lhe acarretarão o bem. E longe de Deus, porém com livre-arbítrio, esse livre-arbítrio vai fazer o sujeito fazer o sujeito escolher por aquilo que não é bom, né? Então, eu procurei trabalhar um pouco os aspectos biográficos, um pouquinho dos aspectos filosóficos. Espero que não tenha ficado muito confuso. Porém, não é um autor que eu penso que seja tão denso e tão complicado quanto São Tomás de Aquino. É um autor que vale a pena ser lido e tem muito para ensinar